curve sua cabeça por mais alguns instantes. Vamos orar. Peça ao Senhor para que Ele revele a sua palavra, para que você saia daqui hoje marcado pelo Senhor, para que você saia daqui hoje transformado pela palavra viva, pela palavra poderosa de Deus. Que você saia daqui hoje marcado, sabendo quem você é em Cristo Jesus. Pai de amor, nós, Pai, oramos ao Senhor nessa manhã, Pai, e colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Senhor, nós não pedimos ao Senhor que queremos mais do Senhor, porque não tem como nós termos mais do Senhor, porque a Tua palavra diz que nós já temos o tudo do Senhor, e o Senhor mora por completo dentro de nós. Mas nós pedimos para que sejamos ativados na Tua obra, pedimos para que sejamos ativados em servir ao Senhor, em desfrutar do Senhor. Pai, por isso nessa manhã, que a Tua palavra penetre no mais profundo do nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nós ouvimos aqui, todos esses dias, nós estamos ouvindo que Deus, Ele nos criou, Ele nos formou, Ele nos gerou, Ele sonhou comigo e com você, para que eu e você, nós vislumbrássemos a eternidade. E essa eternidade, ela tem algo importante que Deus Ele quer nos levar. Para nós vislumbrarmos essa eternidade, Ele precisa primeiro gerar algo em nós. E esse gerar algo em nós se chama sacerdócio. Diga assim, sacerdócio. Sabe, a palavra de Deus diz que eu e você, nós somos constituídos sacerdotes de Deus. E quando nós somos constituídos sacerdotes de Deus, nós não temos como não vislumbrar a eternidade de Deus. Sabe, há um tempo atrás, o slogan da nossa visão era que cada crente era um ministro. Mas quando nós colocamos a questão de ser um ministro, ficava algo muito vago, de cada crente ser um ministro. Nossa visão é edificar uma igreja de vencedores, onde cada crente é um ministro. As pessoas às vezes não entendiam o que era ser um ministro da parte de Deus. Então nós decidimos mudar e colocar que cada crente é um sacerdote. Sabe, eu e você não tem como sermos chamados por Deus sem exercer o sacerdócio do Senhor. Mas o grande problema é que na mente de muitas pessoas, às vezes até a religiosidade na mente de muitos, ficam pensando, como que eu vou ser um sacerdote nos dias de hoje? Porque ela pensa e imagina no sacerdócio lá no Velho Testamento. Como que eu vou exercer o sacerdócio na vida de hoje, na vida atual? Como que eu vou ser luz nesse tempo? Como que eu vou oferecer sacrifícios ao Senhor nesse tempo? Como que eu vou levar as pessoas a serem perdoadas pelo Senhor nesse tempo? Sabe, o que precisamos fazer é ver a questão do sacerdócio na ótica, no prisma do Novo Testamento. Ver na ótica de Jesus, a ótica que Jesus nos levou para sermos. Então, o elemento chave para essa presença de Deus, uma das práticas para esse elemento chave na presença de Deus, é o quê? Quando nós temos a presença de Deus, você pode ter Deus manifestado em você. Antigamente o sacerdote, para ele ter a presença de Deus manifestada, ele precisava seguir alguns passos. Eu disse aqui para você no primeiro dia do jejum que o papel do sacerdote, o sacerdote tinha 5 papéis dentro do tabernáculo. 3 papéis ele tinha dentro do santo e do santíssimo lugar, e 2 papéis, 2 funções dele era no átrio. E uma da função do sacerdote ali no átrio era pegar o sacrifício, levar para dentro do santíssimo lugar, e ali ele oferecer o sacrifício a Deus, para que Deus pudesse perdoar o indivíduo, a pessoa que ali estava. Hoje nós sabemos que nós não precisamos mais fazer isso. Porém nós vemos que em todas as religiões, quer seja ela, o sacerdote, ele tinha algumas funções. Ele tinha 3 elementos que ele tinha que valorizar.
E daqui a pouco eu quero falar para você também de alguns elementos que eu e você, nós temos que valorizar no tempo de hoje. Para sermos canal de Deus naquilo que devemos fazer, para fluirmos no poder de Deus, quais os elementos? Então o primeiro elemento é o quê? O templo. No templo, lá no Velho Testamento, o templo é o quê? Em todas as religiões, é o lugar onde é a habitação de Deus. Se você pegar os muçulmanos aí, eles colocam até a cama virada para Meca lá. Eu estou virando para lá, mas não sei se a Meca está para lá não, tá? É só um exemplo. Então ele está... Oi? Para lá é o Tabuão, né? É verdade. Não, mas nós já saímos saímos lá da Meca, né? E nós viemos para cá. A Meca mudou de lugar agora, brincando. Então o sacerdote, o muçulmano, ele coloca até a cama dele virada lá para Meca, porque lá é o templo dele. É onde o Deus dele habita. É onde o Deus habita. Então o sacerdote, ele só ia buscar a presença de Deus lá no templo. Então o sacerdote no Antigo Testamento é uma pessoa que ela era separada de dentre as outras pessoas. Ela não era uma pessoa comum no Velho Testamento. Ela foi escolhida, ela fazia parte de um povo separado. E não podia qualquer pessoa decidir e falar: eu tenho chamado para ser um sacerdote, então me unja aí, fulano, me unja aí que agora eu vou ser um sacerdote. Moisés, unja minha cabeça aí agora, porque eu vou estabelecer o sacerdócio de Deus agora. Não, ela era alguém escolhida, ela era alguém separada. Ela tinha que viver de acordo com aquilo que Deus tinha estabelecido para ela. Então ela tinha um nível de santidade, se é que podemos dizer assim. Na verdade, se é que podemos dizer não, o sacerdote ele tinha um nível de santidade maior que os outros, a ponto de quando ele fosse entrar na presença de Deus, ele tinha que fazer alguns rituais antes de entrar na presença de Deus. Ele tinha que se lavar, ele não podia suar. Ele tinha que fazer um checklist da sua vida para ver se não havia pecado algum, porque certamente se ele entrasse naquele lugar com algum pecado, ele não sairia daquele lugar vivo. O sacerdote, ele entrava lá com uma corda amarrada na cintura, porque se dentro de alguns dias ele não voltasse lá de dentro, alguém puxava, porque não poderia entrar no santíssimo lugar, porque só o sumo sacerdote poderia entrar. Então vai que ele tinha algum pecado que ele não tinha confessado, alguém tinha que dar um jeito de tirar ele lá de dentro. Então essa era uma das funções. O sacerdote era alguém separado. Outra função do sacerdote: o sacerdote não poderia entrar no templo sem o sacrifício de animais. Não tinha como o sacerdote entrar na presença de Deus sem um sacrifício vivo para oferecer a Deus. Não tinha como o sacerdote ir na presença de Deus sem oferecer sacrifício a Deus. Então quando o sacerdote ele não estava no Santíssimo Lugar, porque ele só poderia entrar no Santíssimo Lugar a partir do momento que ele fosse oferecer um sacrifício, que ele fosse lá aspergir o sangue de algum animal em cima lá da tampa do propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança. Ele não podia entrar lá dessa forma. Mas aí você pergunta: pastor, mas qual que era então a função? E isso é muito importante para as nossas vidas, e que nós precisamos e temos que entender que isso faz parte das nossas vidas até hoje. Então qual era a função do sacerdote quando ele não tinha sacrifício para apresentar lá a Deus? Quando ninguém ia lá oferecer um sacrifício, o que ele fazia? A função mais importante do sacerdote não era ele entrar no Santíssimo Lugar para oferecer sacrifício. A função do sacerdote, ela estava fora do santo e do Santíssimo Lugar. A função mais importante do sacerdócio estava lá no átrio. E você sabe qual é a função mais importante do sacerdócio lá no átrio? Do sacerdote no átrio? Era manter a chama de Deus acesa. Uma das funções mais importantes, na verdade a função mais importante do sacerdote, era manter a chama, o fogo de Deus aceso. Ele tinha que cuidar para que o fogo de Deus não se apagasse da sua vida. Então, qual a diferença do Velho e do Novo Testamento? Dos dias do Antigo Testamento para os dias atuais? Segundo 1 Pedro, abra sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Vai projetar? Vai? Se projetar é melhor ainda.
1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Vamos ver qual é a diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento, para os dias atuais. Então vamos ler juntos aqui. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela assim: você foi edificado casa espiritual. Então percebe aqui que o templo mudou de endereço, que o templo já não tem mais um endereço específico, porque de acordo com a palavra de Deus no Novo Testamento, para os dias atuais, eu e você somos edificados casa espiritual. Então hoje, isso que nós estamos aqui, claro que é importante nós sairmos daqui, nós cuidarmos, pintarmos o chão, cuidarmos para que as crianças, até já bom lembrando, você que veio lá do Tabuão, eu sei que aqui tem um atrativo, lá nós meio ficar trancado, as crianças acabavam não indo. Então cuida do seu filho para ele não vir aqui ficar tocando ali a percussão, a bateria, porque sabe por quê? Isso daqui custa dinheiro, né? E aí depois nós vamos ter que vir aqui, irmão, vamos levantar uma oferta, aí você vai falar assim: esse pastor só pede dinheiro. Então evita da gente pedir dinheiro para consertar as coisas. Então sabe, você vai sair do seu lugar, isso faz parte do sacerdócio, já aproveitando disso. Você já parou para pensar que no tabernáculo, lá havia sacrifícios de animais, havia derramamento de sangue, e a palavra de Deus diz que lá não havia uma mosca. Era o lugar mais limpo de todos os lugares, porque Deus não habita na sujeira, irmãos. Tem algumas irmãzinhas falando assim: ai meu Deus do céu, então quer dizer que agora eu estou endemoniada porque eu tenho lá uns 10 pratos na minha pia, cheio de louça lá, que eu não lavei. Não, mas você está perdoado que você veio para o jejum, às vezes não deu tempo de você, né, saiu direto do trabalho para vir para cá. Estou brincando aqui, mas eu quero falar para você, se a sujeira faz parte da sua vida em todas as áreas, quero falar, tem alguma coisa errada aí na sua vida. Então o cuidar daqui hoje faz parte. Então nós cuidamos do chão, cuidamos da iluminação, cuidamos dos banheiros, cuidamos das cadeiras. Às vezes eu fico pensando, né? Quando a gente vai limpar a cadeira, você vira a cadeira de ponta cabeça. Irmão, eu queria te mostrar, das próximas vezes, vamos guardar num saquinho, para mostrar o tanto de chiclete que a gente tira debaixo da cadeira. E sabe qual é o dia que nós mais tiramos chiclete debaixo da cadeira? Isso já é um estudo feito pela Universidade de Harvard, que você gruda o chiclete no dia da ceia. Sabe por quê? Você vem mascando chiclete, aí na hora de você compartilhar o vinho e o pãozinho, o que você faz com o chiclete? Engole? Você não engole porque a sua mãe falava que grudava nas tripas. É ou não é? Quem já ouviu isso aqui? Não era isso? Pastor Nori, você não falava isso pro seu filho? Não engole o chiclete que vai grudar nas tripas. Era assim que acontecia. Até hoje a gente fala. Outro dia, bom, deixa pra lá, não vou falar não. Aí você pega o chiclete e vai fazer o quê? Engolir você não vai, porque vai grudar nas tripas. Você pega e ó. Só que depois você não pega de volta para continuar mastigando, porque aí é nojento, né? Mas grudar debaixo da cadeira não é nojento. Para depois eu e você, os pastores, quem vai fazer aqui, né, tirar debaixo da cadeira, aí não é nojento. Eu pegar a sua baba, a sua saliva, com o chiclete que você mastigou, que está fedendo mau hálito ali, porque já perdeu até o cheiro da hortelã, aí tirar, aí não é nojento. Bom, enfim. Então deixa eu falar para você, você é um sacerdote. Então se porte como um sacerdote. Sabe, até na sua limpeza, cuide daquilo que Deus te deu para cuidar nesse tempo. Você não vai levar esse corpo daqui, você vai receber um corpo glorificado. Porém, enquanto ele está aqui, cuide dele. Sabe, não estou falando para você fazer dele o seu altar, não. Mas cuide, no pelo menos o que é essencial. Então vamos continuar aqui. Então também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Então hoje eu e você, nós não dependemos mais desse prédio. Esse prédio, quando nós estamos, é somente um prédio vazio, cheio de cadeira,
que vai ficar aqui sem pessoa nenhuma, que a gente paga imposto, se não pagar a iluminação vai cortar, então ele não tem poder nenhum. Certo dia eu estava na Vila Mariana e chegou uma pessoa lá na Vila Mariana, uma morena, bonita, uma morena, ela chegou lá, arrancou o sapato na porta da Vila Mariana e entrou, e eu fiquei curioso, né? Eu sou muito curioso, eu fui perguntar para ela, falei, irmã, por que você tirou o sapato? Não precisa tirar não, é só limpar o pé no tapete lá da frente, lá que você pode entrar. Ele falou, não, porque este lugar que eu piso é santo. Eu falei, então irmã, você vai ter que andar com os pés na cabeça, porque eu quero falar, o seu pé se tornou santo a partir do momento que você aceitou Jesus. Falou, não pastor, eu não era nem pastor na época ainda. Ela falou, não, mas eu prefiro tirar. Eu falei, eu não vou contrariar não, deixa ela entrar, um dia ela vai ter revelação disso. Então hoje, a casa de Deus sou eu e você. Então continuando, para serdes sacerdócio santo. Então olha aqui o chamado de Deus. Então primeiro a palavra de Deus diz que nós somos casa de Deus. E essa casa de Deus tem a finalidade de quê? De nos tornarmos sacerdócio santo. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela, você é um sacerdote santo. Vê se você encontra santidade no olhar do seu irmão aí agora. E aí tem um proveito disso, a fim de quê? Presta atenção aqui, de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então lembra que eu falei para você que o sacerdote, ele tinha 3 funções: o templo, o sacerdócio e o sacrifício. Então aqui a palavra diz que eu e você, nós somos feitos o quê? Casa espiritual de Deus. Segundo, nós somos feitos o quê? Sacerdócio santo. E terceiro, nós somos feitos sacrifícios espirituais por intermédio de Jesus Cristo. Então eu quero falar para você, irmão, você não precisa mais sacrificar algo para estar na presença de Deus. Eu vou usar algo aqui, mas me interprete muito bem interpretado aqui, para depois amanhã você faltar no culto e falar, não, o pastor falou isso. Mas eu quero falar para você, existe uma finalidade de nós estarmos aqui. Mas eu quero falar, você quando está lá na sua casa, reunido com a sua família, se você estiver lá, alinhado no mesmo propósito, você está sendo igreja lá. Você não é igreja aqui. Aqui nós compartilhamos do quê? Da unidade como irmãos. Aqui nós compartilhamos do quê? Exercitamos aquilo que Deus nos deu. De que forma? Quando nós chamamos aqui à frente, vamos orar pelos enfermos, pelos doentes, colocamos as mãos para curarmos os enfermos. Quando você olha o seu irmãozinho lá cabisbaixo, você vai colocar a mão na cabeça dele lá e fala, irmão, vem cá que eu vou orar com você, para Deus trazer alegria no seu coração. É por conta disso que nós louvamos ao Senhor juntos. Agora quando você também está lá na sua casa, você também é uma casa espiritual de Deus. Quando você está lá no seu lar, você também lá é um sacerdote santo. Você também lá é um sacrifício vivo por intermédio de Jesus Cristo lá na sua casa também. Então não pense que você vai se tornar santo somente quando você chegar aqui, ou que você vai ser igreja somente quando você chegar aqui. Então nós vemos aqui que nesses versículos aqui nós podemos ver 3 elementos: o templo, o sacerdote e o sacrifício. E esses elementos, eles são o quê? Muito importantes para que os cristãos compreendam a forma de ser cristão no dia de hoje, de ser um cristão separado nos dias de hoje. Apocalipse verso 1, capítulo 5 e 6 diz o quê? E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue que nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todos os séculos. Amém. Sabe, então o nosso Deus não habita em prédios. O nosso Deus habita na minha e na sua vida. Mas eu pergunto para você, nesses dias, qual é a função desse sacerdote? Qual é a função do sacerdote no tempo, no Velho Testamento, e a função do sacerdote nos dias de hoje?
Sabe, no Antigo Testamento, a função do sacerdote era ouvir Deus, era ter o seu ouvido afinado, e depois que ele ouvia a Deus, ele ficava em pé diante do povo de Deus. Então uma pessoa chegava diante dele, oferecia um sacrifício. Se ela fosse rica, ela oferecia um animal de grande porte, ela oferecia lá um novelho, uma ovelha, oferecia para ele um boi, depende do tamanho do seu pecado, ele oferecia. O sacerdote sacrificava e levava para primeiro aspergia o sangue na cabeça do sujeito, depois levava para o Santo dos Santos, lá no Santíssimo Lugar, para aspergir o sangue, e assim a pessoa ser perdoada e ficar mais um ano lá, vivendo daquele sangue que foi aspergido na sua cabeça. Mas se a pessoa era pobre, Deus, ele pensava em todos. Se a pessoa era mais humilde, ele podia pegar lá uma pomba, ele podia pegar uma rolinha, o sacerdote fazia a mesma coisa, aspergia e levava lá diante de Deus. Então, a primeira função do sacerdote era o quê? Era ouvir. Então ele chegava diante do povo de Deus e ele dizia: pastor Leandro, qual é o seu pecado? Fala qual é o seu... Fala não, tá? O povo vai falar: nossa, pastor peca e peca bastante de vez em quando. De vez em quando não. Bom, então fala aí qual é o seu pecado. Aí eu ouvia, falava: o que você trouxe para oferecer? Ele trazia, eu ia lá, oferecia. Então a primeira função do sacerdote é ouvir. Mas sabe o que é mais interessante? Quando nós não entendemos a palavra de Deus e não sabemos o porquê e o que foi constituído sobre nós, nós invertemos. Porque hoje nós entendemos que a função do pastor é o quê? Do discipulador. Porque eu quero falar para você, o pastor, eu não estou falando a nível de título hoje. Eu não estou falando de um pastor que tem o título, que tem um anel de ouro na mão lá e temos uma aliança com você. Estou falando do pastor que pastoreia lá na célula, o pastor que cuida de pessoas, o pastor que cuida lá no trabalho, você que cuida de pessoas lá no seu trabalho, na sua vizinhança. O que nós mais fazemos? Qual é o defeito do ser humano? Qual é o defeito hoje dos filhos de Deus nessa geração? O sacerdote, ele ouvia, mas nós não invertemos a coisa. Nós achamos que o sacerdote tem que falar. E a gente bota o sujeito lá na nossa mesa, a gente de um lado da mesa, ele do outro lado. Aí nós sentamos. Fala aí, irmão, o que é que você tem para falar? Pastor, é o seguinte, estou com um problema no meu casamento. Mas você está com um problema no seu casamento, sabe por quê? Porque as coisas estão desalinhadas. Você está com um problema no seu casamento porque você não tem amado a sua esposa da forma que você deveria amar. Você está com um problema porque você não está dizimando, seu miserável. Aí a gente não ouve qual é o problema do sujeito. Eu quero falar para você, eu e você, nós somos criados com duas orelhas e uma boca que é para ouvir melhor. Deus não pôs duas bocas em você, apesar das mulheres parecerem que tem. Mas Deus criou uma só. Foi uma só boquinha que Ele pôs em você. As mulheres vão me bater a hora que eu sair daqui. Só não esqueça que eu sou o pastor, tá? Então você não pode levantar a mão contra o ungido do Senhor. Mas você já parou para pensar que Deus, Ele colocou em nós, presta atenção aqui, 2 ouvidos para nós ouvirmos, antes de nós estabelecermos qualquer julgamento. Ou melhor, eu e você, nós nem podemos julgar ninguém. Porque percebe que o sacerdote, ele ia lá, ouvia o sacrifício da pessoa, ele ouvia o pecado da pessoa, pegava o seu sacrifício e oferecer diante de Deus. E lá Deus ia determinar se o sacrifício tinha sido aceito ou não. Agora eu e você, nós não ouvimos, queremos levar o julgamento para as pessoas, e ainda estabelecemos algo para ela. Se você precisa fazer isso, 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 damos uma listinha de regras para ela. Então, depois de ouvir, ele fazia o quê? O ministério da reconciliação. Isso lá no Velho Testamento. Mas eu quero falar para você, eu e você, nós também precisamos ouvir aqueles e ser aquele que vai fazer o ministério do reconciliamento na vida das pessoas. Nós como sacerdotes, sabe, a pessoa vai falar. Outro dia uma pessoa chegou para mim lá no prédio, nosso antigo prédio, e disse assim: pastor, o meu pecado é esse, eu fiz isso, e a esposa do lado.
E ele abriu uma série de pecados. Aí eu olhei para ele, enquanto eu tenho um costume, irmãos, de discipulado, enquanto a pessoa está falando, eu me ponho no lugar dela para saber o que falar para ela na hora que for necessário falar. Eu preciso entender qual é o problema dela. E uma outra coisa, enquanto ela está falando, eu estou lá orando lá no meu subconsciente, orando a Deus, porque eu não quero falar aquilo que eu acho. Eu não quero falar aquilo que é correto, eu quero falar aquilo que é da parte de Deus. Deus me livre de falar aquilo que eu acho. E aí ele estava ouvindo, e ele falando, e a esposa chorando. E aí ele terminou de falar, eu perguntei para ele assim: mas você está me contando isso hoje por qual motivo? Foi, pastor, porque eu estou muito arrependido. Se eu pudesse voltar atrás. E o cara chorava bicas lá, chorava muito. E aí eu perguntei para a esposa, depois dele ter falado, eu perguntei para a esposa, eu falei: e aí? Como que está o seu coração? E o que você acha do que ele falou? E qual é a sua posição? Ela falou: pastor, eu estou extremamente despedaçada interiormente. Não preciso nem falar para você o que ele fez. Eu estou assim, meu coração está quebrado, está cheio de pedacinhos. Porém, pastor, eu quero fazer aquilo que a palavra de Deus diz. Eu quero liberar perdão e quero continuar amando meu marido. Eu decido fazer isso. Irmãos, você percebe que ali, eu acho que se eu falei 5 minutos foi muito. Não falei quase nada. E aí na hora ali, qual foi o meu papel? Reconciliar os dois. E aí os dois viraram, eu fiz os dois virarem um de frente para o outro ali. Falei: faz os votos com ela novamente, já que você não cumpriu o primeiro, vamos cumprir o segundo agora. Estabelece os votos com a sua esposa novamente. O ministério da reconciliação. Foi para isso que eu e você nós somos chamados. Nós não fomos chamados para chegar lá e falar: tá vendo, é pecador mesmo, rua. Olha, é o seguinte, com você eu não ando mais. Pelo contrário, você tem que pegar o fulano, trazer diante de Deus, falar: irmão, deixa eu falar algo para você. Você está aí me contando todos os seus pecados, e realmente na minha vida natural isso eu ia escandalizar, mas eu quero falar para você: Jesus morreu por você, Ele ama você, e Ele pouco se importa com o seu pecado, Ele se importa com você. Você já ouviu aquela frasezinha que dizia que Deus, Ele detesta, Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador? Se nós falarmos para a pessoa aí fora, ela não vai entender, ela não vai compreender. Mas para aqueles que um dia tiveram uma experiência com Cristo Jesus, isso é a coisa mais natural do mundo. Saber que Ele é amado de Deus, independente do que Ele é e do que Ele faz. Sabe, então, todos os crentes são sacerdotes. O problema é que não ensinamos as pessoas como serem. E hoje nós temos perdido o mover, nós temos perdido essa, eu não sei se podemos falar que perdemos a unção, mas perdemos o timing da coisa. Porque eu me lembro há um tempo atrás, quando nós falávamos que nós tínhamos sido ganhos pelo Senhor para servir a Deus, para fazer a obra de Deus, irmãos. Eu lembro quando eu fui levantado líder de célula, eu brigava porque eu queria ser levantado líder de célula, eu queria fazer o papel, eu queria cuidar de pessoas, eu queria estar envolvido nisso. Mas hoje nós vemos que perdeu o encanto. Mas o porquê perdeu o encanto? Porque a nossa visão já faz muito tempo, tem mais de 20 anos. Perdeu o encanto porque hoje nós vivemos num mundo muito mais globalizado do que há 20 anos atrás. Hoje nós temos muito mais carros no trânsito do que há tempo atrás. Ou porque hoje nós passamos por uma crise financeira e eu tenho que trabalhar e ganhar mais dinheiro. Será que é por conta disso que perdeu o encanto? Perdeu a essência? Eu posso afirmar para você que se perdeu a essência, porque nós perdemos a visão, nós perdemos a função, nós perdemos o chamado de Deus, que Deus nos chamou para sermos sacerdotes. E nós só geramos aquilo que nós somos. Nós só geramos segundo a nossa espécie. Nós não podemos gerar um animal, nós vamos gerar pessoas. E eu tenho percebido nesse tempo, já de uns anos para cá, que nós temos gerado pessoas iguais. Porque o líder que está lá, ele está lá por uma obrigação. Sabe quando a fila vai andando e ele tem que ser imposto? Você já pegou metrô na Praça da Sé 6 horas da tarde? Você já pegou? Você não precisa entrar dentro do metrô.
É só você se posicionar naquelas demarcações lá, daquelas gradinhas. Aí o metrô chega, aí você é empurrado para frente. O metrô chega, você é empurrado de novo. Aí o metrô chega, você é empurrado de novo. Até uma hora que você está dentro do vagão. Aí a porta fecha e você faz assim, ó. Na porta e fica, né? Até chegar na outra estação, se não encher mais, esvaziar mais um pouquinho. Mas você não precisa andar. Deixa que as pessoas vão te empurrar. É dessa forma. Então às vezes eu tenho percebido que as pessoas têm chegado à liderança porque assim, puxa, eu já estou 255 anos aqui, já estou mumificado, tudo enfaixado aqui com gaze, com faixa, e se eu não for líder agora, o que as pessoas vão pensar de mim? Ah, então põe meu nome aí na lista, vai, eu vou. Ah, eu tô lá. Aí ou a gente pega as pessoas porque elas falam bem, porque elas são bem articuladas. Aí você coloca na função, fala, irmão, eu acho. O sacerdote não achava nada. Ele fazia tudo ouvindo a voz de Deus. Mas eu acho que você vai dar um bom líder. Eu acho que você vai dar um bom discipulador. Eu acho que você vai dar um bom pastor. Irmãos, infelizmente esse é o erro dos dias atuais. Dar um bom pastor porque o cara fala bem, porque o cara fez seminário. Porque o cara fez turma especial. Porque o cara já fez o trilho do vencedor. Em falar em trilho do vencedor, no final você passa lá, você que não fez. Principalmente você que é um líder de célula, faça a inscrição daqueles que estão na sua célula. Tem lá um papelzinho lá no fundo, perto do hidrante lá, para você escrever o nome das pessoas que estão debaixo de você. Essa é uma função do sacerdote. Levar as pessoas a ter o conhecimento da parte de Deus. Então nós achamos que as pessoas estão preparadas, mas espera aí. Nós temos esse medidor para achar que a pessoa está preparada ou não. Nós temos vou usar aqui nós somos sensitivos para saber se a pessoa está preparada ou não. Irmãos, o que nós sabemos, o que nós podemos olhar se a pessoa está preparada ou não, é quando ela tem encargo pela obra de Deus. Sabe, é isso que nos demonstra se a pessoa está preparada para liderar ou não. É isso que isso que demonstra se a pessoa ela está apta, se ela está no ponto correto. Quando ela está madura, ela tem encargo, ela coloca a obra de Deus acima de todas as coisas. Quantos nomes nós nos levamos na nossa família porque nós colocávamos a obra de Deus acima dos nossos filhos, acima do nosso casamento. Não que nós não ligávamos, pelo contrário, nós levávamos os nossos filhos, o nosso casamento para fazer a obra. O problema é que nós queremos colocar uma escala de valores lá. Não, primeiro isso, segundo isso, terceiro isso, quarto isso. Então quando nós vemos que as pessoas elas fazem isso, nós vemos que ainda falta algo. Não tem algo completo na vida dela. E tem um outro problema. Quando o líder, ele não demonstra paixão por aquilo que ele está fazendo. Então lembra que eu disse que nós vamos gerar segundo a nossa espécie? Se nós não gerarmos pessoas iguais a nós, ou melhor, se você gerar pessoas iguais a você, aí você tem um problema maior ainda. Você tem que checar a sua própria vida e ver, será que eu estou exalando o bom perfume de Cristo Jesus? Será que quando a pessoa ela olha para mim, ela faz assim, pastor, eu quero ter um ministério igual o seu. Pastor, eu quero liderar igual você lidera. Pastor, eu quero ter um casamento igual você tem. Fulano, eu quero criar os meus filhos da mesma forma que você cria. Porque quando a pessoa ela encontra isso, a pessoa lá fora encontra isso nas nossas vidas, eu quero falar para você, você não precisa ficar mais chuchando ninguém para poder ser líder ou fazer isso ou fazer aquilo. Para se tornar um sacerdote ou não, você não precisa fazer mais nada, porque isso passa a ser uma coisa natural, porque ela encontrou em você. Você percebe que quando Jesus ele passava fazendo a obra de Deus, Jesus não passava lá com um megafone, um carro de som. Atenção, o profeta Jesus está passando em Samaria. É amanhã, a partir do meio-dia. Jesus, você que quer ter uma bênção, você que quer ter a prosperidade. Ninguém fazia isso. As pessoas que haviam tido um encontro com Jesus, elas mesmas espalhavam o quê?
as obras de Deus, elas espalhavam os milagres. E quando elas espalhavam isso, Jesus chegava, havia uma multidão atrás dele, porque ele atraía as pessoas. As pessoas chegavam até ele e falavam: não, eu quero isso. Eu estou cansado, eu quero isso para a minha vida. Um dia, um certo homem chamado Zaqueu ouviu falar de Jesus. Um cara tudo errado, tudo detonado, ladrão, picareta, salafrário. Ele ouviu falar de Jesus, mas ele tinha vergonha de chegar até Jesus e falar: ó, Jesus, é o seguinte, eu quero mudar. Ele tinha vergonha. Aí o que ele fez? Eu falei: ele falou: eu vou de pouquinho. Aí ele subiu na árvore, ele era baixinho, para ouvir Jesus. Mas Jesus viu, sentiu no coração dele uma outra coisa. Eu e você, nós não conhecemos o coração de ninguém. Ah, eu conheço o coração do fulano. Não, você não conhece não. O único que conhece seu coração é Jesus. Só ele tem a chave dele. Então você não conhece, eu e você, nós não conhecemos o coração de ninguém. Nós às vezes nem a motivação você não sabe. Mas Jesus conhecia o coração de Zaqueu. Olhando Zaqueu lá em cima, falou: Zaqueu, desce daí, rapaz. Hoje mesmo eu vou lá na sua casa, lá eu vou comer com você. Quando Jesus disse isso para ele, eu garanto para você que tinha pessoas muito mais santas que Jesus podia se relacionar ali naquele dia. Tinha pessoas muito mais puras que Jesus podia se relacionar. Tinha dizimistas muito fiéis ali. Não, mas Jesus resolveu se relacionar com um ladrão. Esse é Jesus. E esse é o ministério que Ele quer constituir na minha e na sua vida. Aí Jesus vai lá, come na casa dele. Não me lembro se ele jantou, se ele almoçou, não me lembro a ordem dos fatores, mas ele foi lá, comeu com ele. Eu imagino que a família toda de Zaqueu foi abençoada. Zaqueu mudou de vida. Ó, é o seguinte, eu vou devolver para as pessoas, muitas vezes mais do que eu peguei. Eu vou restituir. Houve mudança de vida. Você percebe que Jesus, a palavra de Deus não diz que Jesus chegou lá e falou: Zaqueu, é o seguinte, para você me servir, você precisa fazer isso, isso e isso. Não, só pelo fato dele estar com Jesus, Zaqueu resolveu mudar de vida. Eu pergunto para você: as pessoas quando estão com você, simplesmente por estarem, elas resolvem mudar de vida? Quando as pessoas elas estão com você, você não está falando de nada, você está falando de futebol, tomando Coca-Cola e comendo salgadinho Elma Chips. As pessoas elas olham para você e falam: não, eu quero ser assim, quero ser desse jeito aí. Não, eu quero fazer as mesmas coisas que ele. Só de observar o que você faz, as pessoas são atraídas até você, assim como elas eram atraídas até Jesus. Eu quero falar para você algo, meu irmão, muito importante. Eu e você, nós somos o canal que liga pessoas até Jesus. Mas para ligarmos pessoas até Jesus, nós precisamos parecer com Ele. Se nós não parecermos com Ele, irmão, você vai gastar tempo, você vai gastar saliva, você vai envelhecer e não constituiu nada. Sabe, então todo crente, ele foi chamado para ser um sacerdote, para interceder perante as pessoas. Depois disso, trazer a palavra de Deus sobre ela. Falou: vem aqui, eu vou te mostrar o que a palavra de Deus diz sobre você. Há uns anos atrás, a minha cunhada, irmã da minha esposa, ela começou uma obra. Quantos anos a Laís tinha, Vivian, naquela época que ela começou na escola? Uns 14 anos. Ela começou os jovens da Vila Mariana. Poucas pessoas sabem disso. E a minha cunhada, ela estudava numa escola chamada Quirino. O slogan da escola era assim: Quirino, Quirinão, entra burro e sai ladrão. Então você imagina como que era a escola. Era mais ou menos Sodoma e Gomorra. Era mais ou menos assim o colégio. E você sabe que colégio público, na 14 anos, está o quê? Na 8ª série, antigamente? Era 8ª, né? Era isso, estava na 8ª série. Você sabe que na colégio público tem lá 45 alunos dentro da sala de aula. E minha cunhada havia sido marcada profundamente pela palavra de Deus. Ela tinha tido uma transformação de vida, apesar de ser uma menina que foi criada pelo pai ali nas regras. Nunca tinha namorado, nunca tinha beijado na boca, nunca tinha até feito nada.
mas ela foi marcada pelo amor de Cristo Jesus. Aí minha cunhada começa na sala de aula, e ela começa a falar de Jesus para a sala, e ninguém dá bola. Aí um dia ela vai pegar o ônibus junto com uma amiga chamada Carol, e ela tá lá no ponto de ônibus, e ela começa a falar de Jesus para Carol. Ela percebeu que a Carol estava com uma carinha meia triste. Falou: por que você está com essa cara, Carol? Ah, por nada não. Ah, eu estou com um monte de problema. Você está com um monte de problema? Nossa, eu sei quem pode resolver os seus problemas. Como dizia o Caceta e Planeta antigamente, os seus problemas acabaram. Ela disse para ele: eu sei quem pode resolver os seus problemas. Aí a Carol disse assim: não, mas ninguém pode, porque o meu problema é muito grande. Ela falou: não, a pessoa que eu posso te apresentar, ela também é muito grande. Ela é muito estudada, ela é sábia demais. 14 anos, meu irmão. 14 anos. E ela começou a falar da palavra de Deus para essa amiga. Aí essa amiga disse assim: não, mas eu acho que Deus, ele não me ama não, porque eu fiz isso e aquilo, porque a vida é assim, assim, assim. Minha cunhada abre a palavra de Deus e começa a mostrar para ela: ó, você é fruto do sonho de Deus. Deus, ele te ama. Deus, ele quer você por completo. Deus, ele não está interessado em resolver os seus problemas. Deus está interessado em fazer morada dentro de você. Os problemas é consequência de ser resolvido. A Carol converte. Aí essa Carol é marcada junto com a minha cunhada, vai lá e prega a palavra para o obreiro Anderson, hoje lá da Vila Mariana. O Anderson converte. É claro que ele converteu porque ele queria casar com a minha cunhada, né? Depois não casou, mas ele ficou apaixonado por ela lá. Foi a ponte, ela aproveitou que o homem pagava lá, achava ela bonitinha, falou: vou aproveitar. Ganhou o Anderson. Hoje o Anderson é pai de 2 filhos, é casado, obreiro de jovens casais lá na Vila Mariana. Ganhou o Anderson, ganhou esse, ganhou aquele. Irmão, chegou um dia que a minha cunhada tinha na casa da minha sogra 40 alunos da sala dela. Irmão, tinha gente na cozinha, gente no corredor da sala, gente na sala. Irmãos, era um cheiro terrível. Porque você sabe que jovem, ele tem um problema, né? Algumas glândulas nele trabalham demais. Aí era um cheiro que você não tinha noção. A minha cunhada tinha ganhado a sala dela inteira, sem sequer você perguntar: ela sabia muito da palavra de Deus? Não. Ela tinha feito seminário? Não. Ela tinha feito ceifeiros? Naquela época nem tinha. Era só maturidade. E nem tinha concluído maturidade ainda, porque maturidade naquela época era 1 ano. Nem concluído maturidade não tinha. Mas as pessoas, você andava, a Laís andava, tinha lá um monte de pintinho atrás dela, andando junto com ela. O que a Laís falava era a regra. O que a Laís estabelecia de alvo para eles lá, eles compravam. Por quê? Porque eles tinham encontrado na vida dela, em falar nisso ela vem aqui à noite, eles tinham encontrado na vida dela algo diferente que eles não tinham encontrado no mundo. Então eu e você, as pessoas precisam olhar para mim e para você e encontrar algo diferente que elas não encontram no mundo. Se elas encontrarem as mesmas coisas, irmãos, certamente nós não vamos sair do lugar. Sabe, nós não fomos juízes, não fomos criados para sermos juízes. Nós somos criados para sermos sacerdotes. Sabe, um sacerdote, ele intercede pelos seus colegas, pelos seus familiares. Ele chora diante de Deus pelas pessoas. Eu pergunto para você, sem te acusar, irmãos, pelo amor de Deus, eu só quero te alertar, pelo amor que eu tenho pela palavra do Senhor. Quantas vezes nesse semestre você já chorou pelas pessoas que Deus tem te dado? Que você clamou, fala: Deus, que elas encontrem Jesus da forma que eu encontrei. Sabe, a chave é o que? É o sacerdócio. Se na célula apenas uma única pessoa que toma o sacerdócio para si, tem algo errado. Um sacerdote, ele forma outros sacerdotes, mas para isso ele tem que encontrar em você. Mas nós enxergamos que os problemas de muitas células é o quê? É não compreender o sacerdócio. Mas hoje o Senhor ele quer restaurar o sacerdócio na minha e na sua vida. Quantos dizem amém? Diga assim: eu quero ser um sacerdote nas mãos do Senhor. Sabe por quê? Efésios capítulo 4, a partir do verso 7, o Senhor nos mostra ali
que o Senhor nos chama para 4 coisas. Mas nós achamos que essas coisas são separadas. Lá em Efésios 4. Quando nós olhamos que Deus ele chama uns para mestres, outros para apóstolos, outros para... até esqueci o restante aqui. Para profeta. E aí nós achamos que Deus ele chama cada um. Não, eu sou um... bom, deixa eu falar. Não, o que você é, irmão? Não, eu sou um profeta. Quantas pessoas você ganhou para Jesus esse ano? Não, eu só sou um profeta, eu entrego só profecia. Não, mas você falou de... Não, eu só profetizo. Não, mas eu fui chamado, eu tenho o dom de mestre. Mas tudo bem, você tem o dom de mestre. Quantas pessoas você levou a ser mestre como você? Não, eu só ensino. Não, eu sou pastor. Pastor, você é... oh, glória a Deus. Quantas pessoas tem na sua igreja? Não, eu sou pastor itinerante. Ué, mas como que pode ser um pastor itinerante e não ter ovelha? Opa, peraí, tem alguma coisa errada. Mas Efésios 4, a restauração do sacerdócio, aqui no Novo Testamento diz o quê? Em Efésios 4, a partir do verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também que havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Então, aqui a palavra de Deus está nos mostrando. Mas quais são esses cinco ministérios? O primeiro, o ministério do apostolado. Edificar a casa de Deus. Quantos aqui desejam edificar a casa de Deus? Então eu quero falar para você: você foi chamado para ser um apóstolo nos dias atuais. Edificar a casa de Deus aonde você está. Não vamos edificar a casa de Deus aqui na Avenida Paranapanema. Qual que é o número? 614. Não, vou edificar a casa de Deus aqui. Não, meu querido, você vai edificar a casa de Deus onde é o seu oikos, onde é o lugar onde você tem relacionamento. É lá onde você edifica a casa de Deus. É lá, aqui, em qualquer lugar onde você for, mas é onde você tem relacionamento que você edifica a casa de Deus. É onde você está, onde você foi chamado para ser um apóstolo. Então todo crente é um edificador da casa. Essa é a função apostólica. Essa é a função de Deus para nós nos dias atuais. Eu sou um apóstolo. Apóstolo do quê? Abridor de igrejas? E bota outro para fazer? Não, você é um apóstolo por onde você passa. Você é um apóstolo para edificar a obra de Deus por onde você vai. Outro dia eu fui no McDonald's, no drive-thru. Aí peguei meu cartão de débito. Aí segurei na mão, a menina fez assim. Sabe quando você chega no lugar e você vê que a pessoa ela tá como eu disse ontem, com a anca caída? Sabe assim, com a cara de triste? E ela perguntou assim para mim: é crédito ou débito? Tem dia que você tá mais ousado, né? Aí eu perguntei para ela: deixa eu te perguntar uma coisa, você tá bem? Tô na medida do possível. E aquela fila do drive-thru do McDonald's lá, falar nisso, tô com vontade de comer um lanche daquele, irmão, que você não tem noção. E aí eu lá na fila, e aí eu falei para ela: hoje, se você pudesse ter a certeza de algo, você teria a certeza que se você morresse hoje, você teria a certeza que você moraria num outro lugar muito melhor do que esse? Aí ela pensou e não me respondeu. Ela fez assim: moço, crédito ou débito? Eu falei: então, diante de Deus, você está com débito ou está com crédito? E ela ficou me olhando assim: eu não sei. Falei: pois se você não tiver com débito em Deus, se você não acrescentar coisas em Deus, certamente vai ser difícil morar num lugar melhor que esse. E aí ela ficou me olhando, não deu tempo de falar muitas coisas para ela, mas eu disse uma coisa para ela. Ela falou: saiba que existe um Deus que te ama muito
e que Ele deseja muito que você se relacione com Ele. O olho dela encheu de lágrima. Aí a fila andou, eu acabei indo. Você percebe que você é um sacerdote até na fila do McDonald's. Você é um apóstolo até na fila do McDonald's. Você é um apóstolo na fila do mercado. Você é um apóstolo em todos os lugares. Outro dia eu fui andar com a Vivian lá, minha esposa, lá em Santo Amaro. Ela foi fazer compra, outro dia, faz 2 anos já que ela foi fazer o enxoval da Rebeca. E aí nós estávamos andando lá, a mulher está lá em Santo Amaro, uma cigana sentada no chão assim, com a mão assim, pedindo, quero ler sua mão, dá não sei quantos reais para eu ler sua mão. Ela não me para lá, senta no chão com a mulher, uma barriga deste tamanho, grávida. Ela sentou, falei, quero ver quem é que vai levantar ela depois. Aí ela sentou lá e ficou falando de Jesus para a mulher. E não é que a cigana pediu oração para ela? Eu nunca tinha visto negócio desse. Eu falei, você é maluca mesmo. Eu confesso para você que eu fiquei com vergonha. Eu larguei ela lá e fui andando assim. Falei, não, cigano não. Aí fui, e ela ficou me olhando. Aí eu voltei lá para buscar. Falei, vamos embora, feliz, vamos embora, filha de Deus. Vamos andando. Ela levantou e orou pela cigana. Só que ela orou pela primeira, passou na segunda e não fez a mesma coisa. Eu falei, eu não acredito que nós não vamos conseguir fazer um enxoval hoje. Mas você percebe que você é um apóstolo até nas coisas mais loucas. Então sempre que a nuvem se movia, o apóstolo ele tem que estar preparado, porque sempre que a nuvem se movia lá no meio do povo, o apóstolo ele ia segundo a nuvem. Então ele podia ter acabado de montar o tabernáculo, erguido as tendas, a nuvem moveu, eu estou indo junto, eu vou junto. Você tem andado segundo a nuvem de Deus, segundo o propósito de Deus, sabe? Então a segunda aqui é ser um profeta. Aqui no livro de Efésios o apóstolo diz o quê? Que outros foram chamados para serem profetas. O problema é que nós achamos que a profecia é só para alguns. Não, é só o pastor Reinhard que pode profetizar hoje na videira. É só o pastor Antônio Afiuni que hoje pode profetizar na videira. Quero falar para você, a sua boca foi criada por Deus para você liberar palavras, profecias de Deus na vida dos seus irmãos, profecia de Deus naquilo que você quer ver na sua célula, no seu casamento, nas suas finanças. Foi para isso que Deus ele te criou. Um profeta tem a boca de um adorador, de um intercessor. Para quê? Para profetizar a palavra de Deus. Irmão, às vezes me dá dúvida de quando eu vou profetizar. Será que é de Deus mesmo? Ontem eu lutei o dia inteiro para não entregar uma palavra para a Nádia e para o Marcão. Aí chegou na hora, Deus fez assim, ou você fala ou eu vou usar o outro. Eu falei, não vou desperdiçar essa oportunidade não. Depois ela julga, vê se realmente é de Deus de fato, porque nós temos essa autorização da parte de Deus para julgarmos. Mas eu falei, eu vou lá liberar. Ué, já pensou se amanhã acontece esse negócio? Fala, puxa, Deus falou comigo, eu não falei para ela. Misericórdia. Então o profeta ele tem a boca de Deus. Então a função do sacerdote é trazer as pessoas para Deus. Todo sacerdote nos dias de Davi deveria o quê? Profetizar. Você não profetiza. Você acha que profetizar é quando Deus está falando algo no seu ouvido e você tem que profetizar? Não, irmão. A profecia ela vem de uma outra forma também. É quando você chega lá no seu bairro que tem uma criminalidade terrível. Você chega lá e fala assim, agora chegou um filho de Deus. Eu quero proclamar aqui agora que esse bairro vai mudar, que essa vida aqui, esse estilo de vida vai mudar. E muda. Quantas igrejas nós não abrimos que o lugar era terrível quando nós abrimos igreja? Eu lembro quando nós fomos para o Tatuapé, lá na rua Melo Freire, irmão, era a rua do roubo. Se queria ser assaltado, passava na rua Melo Freire. Aí nós alugamos um prédio. Aí falávamos para o pastor Roberto Giovanelli, o senhor é maluco. As pessoas não vão ter nem o que dizimar, porque elas vão ser roubadas no meio da rua. Irmãos, toda semana tinha um carro roubado lá. E aí um dia nós decidimos, nós vamos andar em volta desse bairro aqui, nós vamos declarar a palavra de Deus. E começamos lá em volta do bairro, declarar para fazer a marcha para Jesus, só da videira ali no bairro do Tatuapé. Irmãos, 2 anos depois, acho que não deu nem 2 anos depois, 1 ano e pouco depois, abriu um shopping na rua da igreja. O Tatuapé, que é o shopping
Eu estou incluso nisso, dos pobres, era do outro lado lá da avenida lá. E o Shopping Boulevard, da Radial, do outro lado da Radial. E o Shopping Boulevard que tinha aberto era na rua da igreja, que era o shopping dos mais riquinhos, que pegava o pessoal ali do Tatuapé, da área mais nobre. Irmão, acabou roubo porque tinha polícia 24 horas na rua. A gente fazia coisa na igreja, tinha lugar no shopping para ir almoçar, lugar tranquilo. O shopping Tatuapé era lotado, mas o Boulevard não tinha ninguém. Mudou, começou a abrir empresas ao lado, mudou. Assim foi quando abriu a igreja em Itaquera. Abriu, a rua era terrível, de repente começou, do lado da igreja, abriu um Banco Bradesco. Do outro lado da rua abriu um Santander. E assim foi, a rua começou a ficar. Sabe por quê? Porque o povo de Deus chegou. Então onde você chegar, a bênção de Deus chegará também. Abra sua boca, profetize e fala: ó, nessa célula aqui hoje. Eu fico tão contrariado quando a pessoa fala: não, pastor, aqui a célula não vai, porque o bairro é muito ruim. Ah, porque aqui as pessoas são muito duras. Ah, irmão, vai plantar batata no asfalto para ver se nasce mandioca. Que ruim, você chegou para mudar a história daquele lugar. Você chegou para mudar a circunstância daquele lugar. Não, eu me converti, mas meu casamento continua tão ruim. Continua tão ruim porque você não declara a palavra de Deus lá. Começa a profetizar: ó, meu marido vai converter. Ah, ele vai. Hoje ele é um miserável, mas amanhã ele vai ser um homem de Deus. Começa a proclamar. Declara a palavra de Deus. A situação hoje está ruim. Ó Deus, mas eu proclamo que vai melhorar em nome do Senhor Jesus. Eu serei suprido pelo Senhor. Sabe, a palavra de Deus diz em Coríntios capítulo 14 verso 31, que diz: porque todos podereis profetizar um ao outro. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela assim: você é um profeta nas mãos de Deus. Agora olha para o outro e fala assim: abra a sua boca, cristão. Terceiro, estou terminando já. Terceiro, pastorear. Uns foram chamados para serem pastores. Mas quando nós lemos esse versículo, o que a gente acha? Não, o pastor é aquele que pega o microfone aos domingos e ele vai lá atrás do púlpito para pregar uma palavra. Irmão, você é um pastor nos dias de hoje, lá no seu trabalho, lá na sua célula, lá na sua casa. É para isso que nós somos chamados, para pastorear. Deuteronômio capítulo 21 diz o quê? Chegar-se-ão os sacerdotes, filhos de Levi, porque o Senhor teu Deus os escolheu para servirem, para abençoarem em nome do Senhor, e por sua palavra decidirem toda demanda em todo caso de violência. Então a função do sacerdote é abençoar pessoas, é curar o coração ferido. A função do sacerdote é o quê? Não é amaldiçoar pessoas, e sim abençoar. Então nós, como pastores, fomos gerados por Deus, fomos chamados por Deus para abençoar. Irmãos, esses dias eu fiquei surpreso demais. Fui fazer um velório, e aí cheguei lá no velório. A boa parte da família era católica, e só uma das filhas era cristã evangélica. E aí eu ministrei uma palavra, e já tinham avisado que o padre ia pregar, ia ministrar algo depois. Ministrei uma palavra, e aí logo em seguida o padre ficou parado na portinha assim do lugar. Por coincidência, foi no mesmo lugar que o pai do pastor Márcio foi velado, no mesmo lugar lá, até a salinha era no mesmo lugar. E aí o padre ficou parado, eu terminei de ministrar, e aí o padre entra. Ele entra assim, eu falei assim: nossa, agora ele vai acabar comigo. Pensei comigo, né? Ele nem vai dar atenção. Irmão, a primeira coisa que ele faz é me abraçar assim, e fala: não, você vai ficar aqui do meu lado. Falei: ixi, o negócio está ficando mais feio do que eu pensava. Você vai ficar aqui. Irmão, você é meu irmão em Cristo Jesus. Nós temos algumas diferenças que lá no céu nós vamos resolver. Ele ficava falando para mim: diante de Deus, Deus vai julgar se é certo ou se é errado. Mas nós cremos na mesma coisa, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E aí ele disse algo muito que marcou minha vida: nós fomos chamados para exercer o sacerdócio aqui. Então você é um sacerdote tanto quanto eu. Fica aqui do meu lado.
E aí eu ficava atrás dele assim, ele me puxava assim, fica aqui do meu lado. Né, Firmina? Aí eu ia um pouquinho para trás, ele fazia, fica aqui do meu lado. Aí eu ficava. Irmão, tudo que eu tinha falado antes, ele repetiu. Tudo, até os versículos bíblicos. E aí tudo que ele falava assim, então, porque como o nosso irmão em Cristo falou aqui agora há pouco, eu quero só reafirmar para você. Aí chega a parte mais cruel do negócio, ele pega lá eles têm um ritual lá de ler lá para fazer, ele me dá na mão e faz assim, você poderia ler para mim? Eu falei, se for o credo eu não vou ler não. Mas se for um versículo eu vou ler. Eu abro lá, era um versículo lá de João, eu falei, vou ler sim, aí li. E aí ele orou, nós oramos, aí no final ele abraçou, me deu um abraço. Falou, irmão, eu te amo muito. Mas como o cara nem me conhece, como que ele me ama? Então você percebe que mesmo sem me conhecer, o que ele estava fazendo? Sendo um pastor nos dias atuais. Às vezes, olha o meu pecado, minha mente pecaminosa. Ele entrou, o que eu pensei? Falei, agora nós vamos ter um problema. Mas ele entrou totalmente despido daquilo que a função dele como sacerdote, como um padre. Falou, não, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Se colocou ali igual comigo. Então eu quero falar para você, você não é melhor e nem pior do que nós, que temos o título de pastor, que somos aqui, subimos, é claro que nós temos as nossas funções, que é dar direção, que é cuidar da estrutura, da vida da igreja, isso é fato. Mas você é um pastor pastoreia pessoas. Um dia nós fomos multiplicar um discipulado, e uma pessoa lá, ela disse para mim, falou, sabe o que é que mais me atrai em você? Disse para nós, vocês têm cheiro de ovelha. Sabe, esses dias eu tenho perguntado para Deus, será que esse cheiro acabou? Porque eu quero ter cheiro de ovelha, pastor tem cheiro de ovelha. A ovelha é atraída só pela voz do pastor, ele não precisa fazer nada, é só ele abrir a boca, as ovelhinhas vêm todas junto com ele lá. As ovelhas têm sido atraídas até a sua vida? As ovelhas têm se achegado até você? Quarto e último ponto, nós fomos chamados para ensinar a palavra de Deus. Fala, pastor, mas pastor, eu nem sei nem para mim, como que eu vou ensinar a palavra? Esse é o motivo que quando nós pregamos uma palavra aqui aos domingos, você repete na sua célula durante a semana. Sabe por quê? Porque você está sendo treinado a ministrar a palavra para aqueles que não conhecem. E eu quero falar algo para você, sempre na sua célula vai ter alguém que conhece menos que você. Então o que você vai ser na sua célula para aquele que conhece menos? O mestre. E tudo que você falar, pode ser a coisa mais simples do mundo, ele vai olhar para você e fazer, oh, que maravilha o que ele acabou de dizer. Você foi chamado para ser mestre. Sabe, Malaquias capítulo 2 diz qual é o papel do sacerdote nesse ministério da palavra, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Então quando você abrir a boca para ensinar pessoas, saiba que você é o mensageiro do exército de Cristo Jesus. Quando você abrir a boca para ensinar lá no discipulado, porque o discipulado também é ensino, então você vai ensinar como a pessoa deve fazer ou não deve fazer, saiba que você é o mensageiro de Cristo Jesus. Sabe, ser um evangelista. Ah não, eu tenho o dom de evangelismo. Não, irmão, eu quero falar para você, um evangelista proclama o amor de Deus. Sabe, nós devemos proclamar o amor de Deus em todo o tempo. Queria chamar a equipe de louvor aqui rapidamente. O pessoal que vai servir a ceia também, por favor, já tomem os seus postos aqui. Presta atenção nesse último, que é nesse ponto que eu quero fechar a palavra aqui hoje. Proclamar o amor de Deus. O evangelista proclama, presta atenção aqui, pessoal que vai servir. O evangelista proclama o amor de Deus. Eu e você, quando nós abrimos a nossa boca, o amor de Deus
pelas pessoas, elas têm que fluir. Sabe, eu quero, irmãos, deixar algo bem claro para você aqui nessa manhã. De tudo que nós falamos aqui durante esses dias, de sexta até hoje, não tem como você liderar, não tem como você estar à frente de algo, não tem como você dizer que você é filho de Deus, que você foi chamado para ser reino e sacerdote de Deus, se você não amar pessoas. Sabe, então o sacerdote, o evangelista é aquele que deposita, é aquele que não é que deposita peso nas pessoas, mas é aquele que alivia o peso das costas das pessoas. Sabe, então você não foi chamado por Deus para colocar jugo, e sim para tirar o jugo da vida das pessoas, tirar os fardos. Você foi chamado para anunciar o perdão de Deus. Você foi chamado para levar a pessoa até Cristo Jesus, mesmo que o pecado dela seja o pecado mais cruel aos nossos olhos. Presta atenção aqui. Sabe, porque se a pessoa ela experimentar o perdão de Deus através da sua vida, a vida dela nunca mais será a mesma. Sabe, algo que você tem que ter muito claro na sua vida cristã é aquilo que o apóstolo Pedro ele diz, está lá em 1 Pedro capítulo 2 verso 9: vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe, isso tem que ser aquilo que você vai anunciar para as pessoas. Isso precisa estar gravado na sua mente, no seu coração. Anunciar as virtudes daquele que vos chamou do império das trevas. Sabe, quando nós estamos cheios de Deus, as virtudes de Deus fazem parte das nossas vidas. Quando nós estamos cheios de Deus, nós não conseguimos ficar com as nossas bocas fechadas. Quando nós estamos cheios de Deus, nós não conseguimos ver o irmãozinho se perdendo e ele ir embora e nós não fazermos conta. Quando nós estamos cheios de Deus, nós não damos conta de ver os irmãos que não respondem ao chamado de Deus. Aí você pergunta para mim: pastor, mas até quando eu tenho que fazer isso? Eu já faço muito. Mas às vezes a pessoa ela não valoriza. Irmão, você vai fazer até o último minuto. Você vai doar a sua vida até o último minuto, até o último suspiro da sua vida. Sabe, o trabalho do sacerdote envolve essas 5 coisas. Sabe, então quando o Senhor ele subiu aos céus, Ele nos deu o dom de edificar o seu corpo aqui na terra. Não deixa o diabo falar na sua mente que você não pode fazer ou que você não tem potencial para fazer, porque o Senhor te deu essa autoridade. Sabe, na sua célula, ministre esses 5 pontos que Deus chamou para ser. Ou se algum deles tem faltado na sua vida, fala: Senhor, eu quero isso para mim. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Quantos querem ser um sacerdote nos dias atuais no Senhor? Erga bem a sua mão, erga o mais alto que você puder e diga
Diga isso ao Senhor, repita comigo, fala: Senhor Deus, eu desejo ser um sacerdote nas mãos do Senhor. Eu desejo ser um sacerdote em todo e em qualquer lugar. Eu quero ser um homem, uma mulher que exerce o apostolado, que exerce o dom de profeta, que exerce o pastoreado, que exerce ser mestre onde quer que eu esteja. Senhor, eu quero ser um evangelista para proclamar o amor de Cristo Jesus para esta nação. Aleluia. Enquanto os elementos são servidos, não coma, só pegue dos elementos. Nós vamos cantar um louvor e aí depois nós vamos orar, apresentando e entregando nosso jejum diante do Senhor. Diga assim: obrigado, Jesus, porque o Senhor entregou o seu corpo por mim, para que eu, nesses dias, pudesse ser boca do Senhor nesta nação. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício que me fez ser um sacerdote nas mãos do Senhor. Através da sua morte é que hoje eu tenho vida, e essa vida é abundante em mim. Que todos os dias essa vida do Senhor possa fluir em mim, e que as pessoas possam ver que eu fui comprado por um alto preço, em nome do Senhor Jesus. Erga o seu cálice, diga ao Senhor, fala: obrigado, Jesus, pelo seu sangue que foi derramado sobre mim. E hoje eu sei que eu fui lavado, eu fui comprado a preço de sangue. Esse sangue me autorizou a ser boca de Deus, em ser um sacerdote nos dias de hoje. Diga: obrigado, Jesus, porque eu sei que eu sou instrumento de Deus na minha casa, no meu trabalho, na minha família, na minha vizinhança, na minha célula, no meu discipulado. Eu sou boca do Senhor, e que todos os dias eu possa desenvolver esses 5 passos que foram compartilhados hoje, porque o teu sangue me autorizou. Em nome do Senhor Jesus, é pelo teu sangue que as minhas enfermidades são saradas. É pelo teu sangue que eu posso curar enfermos. É pelo teu sangue que eu posso expulsar demônios. É pelo teu sangue que eu sou uma nova criatura. Em nome do Senhor Jesus. Tome você primeiro, depois você compartilhe com o seu irmão, com a sua família. Quando você compartilhar, proclame junto com ele. Fala: ó, a nossa casa, a nossa família, nós somos sacerdotes nas mãos de Deus. Declare isso. Fala: eu fui chamado, nós fomos chamados a sermos sacerdotes. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. Sí, en ti
purpose for living with you. I've made my decision. You lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love, this freedom's untainted. With you, no moment is wasted. See the sun now bursting through the clouds, black and white, tinted color all around. All is new in the Savior I have found. This is living now. This is living now. You take me higher than I've been before. It's your perfect love sees me soar. God, your freedom is an open door. You are everything, one and more. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Acabou? Acabou, o negócio acabou. Eu fiquei com medo agora. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Fala para ela assim: eu te espero aqui à noite. E lembra-se que crente não mente. Então você está esperando ela à noite.